Muito bom dia a todos. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Divino Mestre, possam abençoar as nossas lutas e nos tornarmos pessoas melhores. Meus irmãos, primeiro falar da alegria de estar nessa casa abençoada, essa casa maravilhosa. No domingo de hoje, Jesus dizia que a boca fala do que está cheio o coração. Então, que alegria que eu posso dizer que o Anésio e a Isaura eu tenho na conta de um pai, de uma mãe. Então, para mim é sempre uma alegria muito grande estar aqui hoje para tentar dividir uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou até pegar um gancho aqui no que o tio Anésio falou, na hora que ele começou, falou esse momento desafiante que a gente passa, essa situação tão complicada que a gente vivencia. Tem até uma vibe por aí dizendo que esse planeta não tem mais jeito, né? Que o planeta Terra não tem mais jeito, não dá para se fazer mais nada, esse mundo está perdido. Ai, como eu sofro, mas Deus quis assim. Será que do ponto de vista da doutrina espírita a gente tem que pensar dessa maneira, a gente tem que se render a esse argumento que nada mais tem jeito? Será que não dá para ter uma ajudinha espiritual para a gente poder enfrentar essa situação, erguer a cabeça? Será que é possível isso dentro da doutrina espírita? Eu acho que dá, né? Tem um capítulo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, o penúltimo. O título é Pedi e obtereis. Gente, a gente olha esse capítulo, o título fala, nossa, dá! Tem como? Olha as palavras de Jesus, proferidas no Sermão da Montanha. O maior pacto de esperança que o Cristo faz com a humanidade. O resumo de todos os evangelhos. Jesus profere um discurso que renova as esperanças da humanidade. Num dos pontos ele fala, pedi e obtereis. Olha que maravilha. Então dá, esse negócio que minha mãe então sempre disse para mim, cuidado com as coisas que você pede para Deus, que ele costuma atender, será que é uma verdade dentro da doutrina espírita? Vamos tentar analisar isso. O primeiro ponto que a gente tem que entender é que quando Jesus diz, lá no Sermão da Montanha, pedi e obtereis, se ele tivesse colocado um ponto final, estaria resolvido o problema de todo mundo. Já pensou que maravilha? Pedi e obtereis, ponto. Não precisa de mais nada. Estou passando uma situação de dificuldade na minha vida, estou passando um momento muito delicado, uma situação muito difícil, basta eu pedir que eu vou conseguir. Só que essa fala, esse título, Pedi e obtereis, ele abre um capítulo anterior, que é o capítulo 25, Buscai e achareis, que agora a gente vai ler realmente o que Jesus disse para a gente poder analisar e ver se é possível a gente enfrentar e superar as dificuldades que a vida nos apresenta através de uma ajudinha do plano espiritual. Então lá diz Jesus, com o coração aberto, Jesus fala, pedi e obtereis, vírgula, buscai e achareis, vírgula, batei e a porta vos será aberta, ponto. Porque todo aquele que pede, consegue, vírgula, todo aquele que busca, acha, todo aquele que bate, a porta será aberta. Então não é só pedir, tem que buscar, tem que bater. Aí vem a primeira reflexão do nosso domingo. Se eu vou desanimar alguém, se eu vou decepcionar alguém, me desculpa, mas a receita não é minha, é do Cristo. Para nós espíritas nada cai do céu. Não é só pedir. Tem que correr atrás. A nossa relação com o alto é uma via de mão dupla. A gente tem que fazer a nossa parte. Mas eu estou numa situação tão difícil, eu achei que era só pedir e esperar um milagre na minha vida. Milagre na doutrina espírita não acontece. A gente não tem nada disso, de entender que o milagre pode se operar na nossa vida. Espera um pouquinho também, vamos devagar. Quem falou para você que não? Se você pegar os milagres que estão atribuídos a Jesus no Novo Testamento, tem em torno de 32 milagres, 32 curas até atribuídas a Jesus no Novo Testamento. Primeiro ponto que a gente analisa quando estudamos as curas e os milagres do Evangelho, é que em nenhum desses milagres, em nenhuma dessas curas, em nenhuma delas, você não vai ver uma única linha no Novo Testamento com Jesus dizendo, eu te curei. Nunca Jesus disse isso. Jesus dizia, a tua fé
te salvou. Mais ainda, ele sempre fazia uma advertência direta ou indireta e dizia: vá e não peques mais. Então olha que coisa interessante, quando a gente vai pensar numa ajuda espiritual para que um milagre aconteça na nossa vida, porque esse mundo não tem mais jeito, o planeta Terra não tem mais ordem. Eu nasci para o sofrimento, Deus me predestinou a sofrer. Eu estou completamente equivocado. É possível, sim, eu reverter qualquer dificuldade que a vida possa me apresentar. Mas eu tenho que aprender como que isso acontece. Então, olha que interessante. Jesus dizia: a tua fé te salvou. Primeiro ponto que a gente tem que interpretar é que Jesus só curava as pessoas em que ele via que aquele problema, aquela enfermidade, aquele sofrimento já tinha cumprido o papel no processo evolutivo daquela pessoa. Porque teve muita gente que Jesus não curou. Muita gente. E é muito interessante a gente entender essa história para poder ver que o milagre pode acontecer na minha vida, que realmente é válido essa coisa de uma ajuda espiritual nos momentos difíceis que eu passo na nossa vida. Tem uma dessas curas que é muito emblemática, duas, aliás. Numa delas, Jesus está pregando na casa da sogra de Pedro, ou na casa de Pedro. Até hoje a gente não sabe se é a casa da sogra ou se é a casa é do Pedro, mas estava lá na casa da sogra de Pedro, Jesus curando, a casa lotada, não tinha como entrar, uma multidão. E aí o telhado começa a se abrir. Imagina que situação. Você está no centro espírita, com Jesus pregando aqui, e aí começa a abrir o telhado aqui, e as pessoas descem um paralítico pelo telhado, porque não conseguia entrar pela porta da frente. É bem inusitado, né? E aí quando descem o paralítico, Jesus diz: para que não reste dúvidas que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados, levanta-te e anda. Ele cura o paralítico. E aí alguns judeus que lá estavam assistindo a pregação ficam indignados. Quem ele pensa que é para poder perdoar os pecados? Não é só Deus que pode perdoar? E a gente tem que entender também o conceito da palavra pecado, porque pecado é um desvio de rota, é um erro de alvo. Toda vez que você transgride, toda vez que você se afasta, toda vez que você se distancia das leis de Deus e comete algo contrário a essas leis que o Espírito da Verdade diz na questão 614, que as leis de Deus foram criadas para a felicidade do homem. O homem só será efetivamente feliz quando cumprir as leis de Deus. Questão 614, o Espírito da Verdade que nos ensina. Na pergunta de Kardec. Inclusive na questão 921 também Kardec pergunta que o homem só será efetivamente feliz quando a humanidade estiver transformada. Mas há uma maneira ainda nesse período, enquanto a humanidade não está transformada, de ser feliz? O Espírito da Verdade novamente repete: cumpra as leis de Deus e consiga a felicidade para a tua encarnação. Então toda vez que eu me desvio, que eu transgrido uma lei de Deus, eu cometo um pecado, um erro de alvo, um desvio de rota. Então, por exemplo, eu estou saindo aqui, eu moro no Botânico. A hora que eu sair daqui, eu ligo o GPS para voltar para minha casa. Se o GPS fala, vire à direita, e eu sigo reto, eu desviei a rota. Eu saí. Não adianta, o GPS está falando, por que você não virou à direita? Vira à direita, ele vai recalcular a rota para você. Vira à direita. Não, você segue reto. Mais interessante, todos nós fomos criados por Deus e temos um GPS de fábrica. Está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. O Espírito da Verdade, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, onde está escrita a lei de Deus? O Espírito da Verdade responde, na consciência. Nós temos um GPS. Toda vez que a gente transgride, erra, se distancia, é porque o GPS está mandando você ir por uma direção, você está saindo dela. Mas ele está recalculando a sua rota para te trazer novamente para o caminho que te leva ao encontro de Deus. E Jesus curava essas pessoas em que aquela enfermidade, aquele sofrimento, aquela situação já tinha cumprido o seu papel. Ou seja, recalculou e a pessoa voltou para a rota correta. Então o milagre sim é perfeitamente possível. Todos os dias o plano espiritual opera milagres na vida de muita gente. Jesus curou paralíticos, Jesus curou cegos, apesar de ele falar que ele não curou. Ele viabilizou, mostrou para as pessoas que elas haviam conseguido atingir a sua meta, retornar à rota.
E a gente tem isso o tempo todo. Porque eu preciso entender também aonde que está, no meu dia atual, a minha paralisia. Será que eu estou uma pessoa paralítica em relação ao meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha família? Onde é que eu estou cego na minha vida? Será que eu não tenho enxergado a situação de tanta gente que precisa da minha ajuda e eu tenho me feito de cego? Onde é que estão os meus demônios? Jesus curou muita gente endemoniada, porque a época que Jesus estava encarnado, quando não se sabia sobre um transtorno mental que a pessoa tinha, a pessoa era considerada como endemoniada. Hoje em dia você tem um rol aí de doenças que elencam vários e vários transtornos mentais, isso tudo catalogado, mas naquela época não. Então a pessoa era considerada endemoniada. Aonde que estão os demônios na minha vida? Como é que eu lido com o desânimo? Como é que eu lido com o sofrimento? Como é que eu lido com a tristeza? Me afastando das leis de Deus? Ou buscando? Porque se eu buscar, eu vou achar. Palavras do Cristo. Eu estou me distanciando ou estou indo para bater na porta? Porque o Cristo disse que se você bater, a porta será aberta. Então é uma reflexão realmente forte para mostrar que a gente tem que fazer a nossa parte. Então, se eu começar a rezar agora toda a noite, fervorosamente, para que alguém vá no banco e deposite um valor na minha conta bancária, porque ela está extremamente estourada, mas eu vou rezar com fé. Meu irmão, você vai rezar a encarnação toda e logo, logo vai ter um oficial de justiça batendo na sua porta, porque o banco vai estar cobrando a dívida que você tem com ele. Você tem que correr atrás. Tem que também fazer a sua parte. Se você espera um milagre, se você espera ajuda, peça, busque, bata, faça a sua parte, porque o primeiro item do capítulo 25 é ajuda-te e o céu te ajudará. Olha a condição, para o céu me ajudar, eu tenho que me ajudar também, tenho que correr atrás. Porque tudo na nossa vida tem um propósito, qualquer dificuldade que a vida me apresente tem um propósito. Não existe aquela coisa de que, como eu sofro, mas Deus quis assim, eu nasci para sofrer. De maneira nenhuma. Quem colocou isso na sua cabeça? A doutrina espírita não foi. A doutrina espírita é uma religião que te ensina a erguer a cabeça, pedir força, fé, coragem e resignação, porque olha, segundo ensinamento, que talvez possa decepcionar as pessoas, mas também é do Cristo. A oração para nós espíritas nunca foi para tirar o problema da frente. A oração para quem é espírita é pedir força, fé, coragem e resignação para erguer a cabeça e enfrentar a dificuldade, porque aquela dificuldade tem um propósito na minha vida. Chico dizia, eu agradeço a Deus todos os dias pelas dificuldades que aparecem no meu dia a dia, porque uma pessoa que não tem dificuldade do ponto de vista espiritual, ela não evolui. Então tudo na nossa vida tem um propósito, inclusive a doença. É um desvio de rota que a doença, aliás, não é a doença que redime o espírito, é o que você faz com a doença. É a luta contra a doença que te redime o espírito. Então, até essa enfermidade, até a paralisia, até a cegueira, até o transtorno mental, até isso tem um propósito na sua vida. Porque para nós espíritas não existe o Deus que pune, que mata, que adoece, que castiga, que joga a praga. Para nós espíritas existe um Pai de amor e misericórdia que nos educa. Então tudo que acontece na minha vida eu tenho que entender que eu tenho que pedir força, eu tenho que pedir, eu tenho que buscar e eu tenho que bater. Porque eu tenho condições sim de operar um milagre na minha vida, de vencer a dificuldade. E se eu não venci ainda, porque ela ainda tem um propósito na minha vida. Porque no segundo item, uma outra advertência de Jesus também no Sermão da Montanha. Jesus diz, não entesourai para vós tesouros que a traça e a ferrugem corroem, que os ladrões roubam. Entesourai para vós tesouros que a traça e a ferrugem não corroem e os ladrões não roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Olha que advertência que nos quebra a perna. Jesus está dizendo o seguinte, olha, cuidado com o que você junta, acumula para você na sua encarnação. Cuidado com o olhar só dos bens materiais. Porque a doutrina espírita, em momento algum, você também vai ver que você não tem que correr atrás de um trabalho melhor, que você tem que correr atrás de um carro melhor, tentar dar uma educação melhor para o seu filho, um plano de saúde para a família, de maneira nenhuma.
Para nós espíritas, os bens materiais também são uma ferramenta de evolução e servem para que a gente possa também proporcionar o progresso para muita gente que precisa. O que a gente precisa é aprender a deixar de ser egoísta, mesquinho, a não dividir o que a gente tem. Então a gente tem que entender que também a gente tem que correr atrás das coisas, é válido, mas a gente tem que aprender também a dividir, a pensar, a olhar na questão espiritual. Será que isso tem importância na minha vida? Será que eu consigo enxergar isso na minha vida? Porque Emmanuel vai dizer que quando Jesus... Esse trecho bíblico que Jesus diz, não entesourais tesouros da terra, e sim tesouros do céu, Emmanuel fala que isso é muito ligado ao que Kardec diz sobre que fora da caridade não há salvação. Porque fora da caridade não há salvação, encerra todo o destino do homem, na terra e no céu. Na terra, porque se ele praticar a caridade, ele terá paz, e no céu, porque se ele praticou a caridade, ele receberá as graças de Deus. Liga muito com essa questão do que você entesoura para si. É possível, então, a gente pensar um pouco mais no lado espiritual? Sabe por quê? Vou dar uma... Assim, vamos lembrar de algo que aconteceu aqui. Hoje choveu, frio, né? Muita gente tirou até a roupa de frio do guarda-roupa. Nós estamos aqui hoje porque o tempo deu uma aliviada no calor, choveu esse friozinho. Aqui na nossa cidade, aqui em Araraquara, em julho do ano passado, um morador de rua morreu no estacionamento de um supermercado aqui. Provavelmente ele morreu de frio, porque fez um frio castigante, tanto que em março do ano passado o Ministério Público Federal havia pedido para que se adotassem providências em relação ao frio que chegaria aqui na cidade de Araraquara. E um morador de rua, no estacionamento de um supermercado aqui de Araraquara, foi encontrado morto, apenas com uma coberta, um cobertor fino que o cobria. Então existe uma possibilidade, não sei o que isso deu, que esse morador de rua morreu de frio. Então, se eu estou falando de milagres, se eu estou falando de aprender a lidar com a dificuldade, de ajuda espiritual, que Jesus também diz ao Rabi de Israel, a Nicodemos, capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai, ele diz então a Nicodemos, se eu te falo das coisas da terra e você não acredita, o que dirá então quando eu te falar das coisas do céu? Se está acontecendo algo aqui na minha cidade que eu não estou enxergando, como é que eu estou querendo lidar com o sofrimento e pedir uma ajuda espiritual? Sendo que um morador de rua morreu aqui na nossa cidade, embaixo da nossa barba. Porque esse tempo de hoje vai me fazer ver que tem muita roupa dentro do meu guarda-roupa, porque eu já tive que buscar uma roupa de frio para vir, mas eu vou ver que tem muita roupa no meu guarda-roupa, de mais pessoas aqui, que eu não uso, não estou usando e não vou usar mais. Às vezes vai me ver que eu tenho um par de sapato lá, que faz anos que eu não uso, que eu não vou usar mais. A pergunta que eu tenho que fazer para mim é, por que esse par de sapato, por que essa roupa está no meu guarda-roupa? Por que eu entesouro para mim tesouros que a traça e a ferrugem corroem? Nem sei se ladrão vai roubar se abrir meu guarda-roupa e ver aquela roupa. Mas por que eu estou guardando isso, sendo que tem tanta gente aqui na cidade de Araraquara que precisa dessa roupa, que precisa desse sapato? E aí eu quero falar de ajuda espiritual, eu quero falar de um milagre que aconteça na minha vida. Então a gente tem que ser muito honesto nessa reflexão, se eu estou fazendo a minha parte. Porque Jesus está falando para mim das coisas da terra e do céu, e nem sequer as da terra eu estou entendendo. Essa mensagem de libertação que ele traz faz com que a gente nos vigie. Aqui, poucos quarteirões daqui, tem uma família perto de um supermercado que a gente sabe qual é, que há anos, pelo menos há mais de 20 anos que eu conheço, tem uma senhora que é catadora de lixo, que trabalha todos os dias catando lixo. Nessa semana agora aqui que passou, eu fui com a minha esposa num determinado local e essa senhora apareceu para pedir R$5 para poder comprar um pão para o neto dela. O neto estava junto, menino magrinho, bem magrinho. E o menino se encantou com o estabelecimento que a gente estava lá. O menino ficou dizendo, olha, vó, olha lá, olha lá. E ela falava assim, eu preciso de R$5, é para comprar para ele, não é nem para mim. É para comprar um pão para ele. E aí a gente pensa, né, por que desse sofrimento? Por que tudo isso na vida dela? Por que eu estou cego para isso? Porque às vezes eu estou pedindo para
para Jesus a cura, eu estou pedindo para Jesus ajuda, o milagre, estou cego e não estou fazendo a minha parte. Vou continuar cego enquanto eu não resolvi abrir os meus olhos. Tem uma passagem que Jesus cura um cego em 2 etapas. Olha que interessante a cura de Jesus. Será que falhou a primeira? Só fazer em 2? O cego chega para ele e Jesus cospe no olho do cego. Aí a gente pensa, nossa, que falta de educação. O que aconteceu com o mestre, né? Cuspiu no olho do cego. E aí a gente precisa entender, porque quando uma pessoa, na época de Jesus, judia, nascia com uma deformidade, um problema físico, um transtorno mental, o pai e a mãe só tinham obrigação de cuidar desse filho até 13 anos de idade, depois colocava na rua, porque era impuro. Então a pessoa nascia cega, a pessoa tinha um problema, era paralítico, a família só tinha obrigação de cuidar até 13 anos, depois ele era colocado na rua e ele era abandonado. Toda vez que um judeu passava do lado de uma pessoa com deformidade que era impura, ele cuspia no chão, porque aquela pessoa era impura. Inclusive o cego. As pessoas passavam e cuspiam ao lado dele para mostrar que ele era impuro. Jesus usa o motivo de vergonha dele da vida toda para mostrar para ele que aquilo é a salvação. Aquilo é a cura dele. Por isso que Jesus cospe no olho do cego, esfrega e fala, você está enxergando? O cego fala, eu estou enxergando meio embaçado, enxergo pessoas como se fossem árvores. E aí Jesus novamente cospe no olho do cego e pergunta, e agora? Agora estou enxergando nitidamente. Isso tem um significado muito profundo para nós, porque talvez a primeira parte da cura a gente já tenha conseguido. O Cristo cuspiu na nossa cegueira e eu começo já a enxergar embaçado. Eu venho no centro, eu assisto uma palestra, eu tomo um passe. Mas eu preciso fazer uma reflexão se eu não estou querendo pegar agora os conceitos do Cristo, os conceitos da doutrina espírita, e fazer que esses conceitos caiam na minha visão embaçada. Que eu encaixe os conceitos do Espiritismo na minha visão embaçada. Então eu entro nessa de dizer, todo mundo faz, eu faço. Eu até faria, mas agora não dá, eu vou deixar para amanhã, eu deixo para o mês que vem. Esse mundo realmente não tem mais jeito, é muito difícil, é sofrido, não dá. A primeira parte da cura já se operou na tua vida. O que você está esperando para partir para a segunda? Para ver que tem tanta gente em sofrimento que precisa da nossa ajuda. Ainda mais agora se esfriar realmente. Por que a gente não faz uma arrecadação, entrega nos postos aí para poder ver o que eu tenho de supérfluo na minha casa? O que eu tenho de excesso? Uma lata de tomate e um pacote de macarrão a menos não vai me deixar nem mais rico nem mais pobre. Para poder ajudar essas pessoas que inclusive estão no entorno aqui, ó. Aqui em Araraquara tem pessoas que procuram o que comer numa lata de lixo. A verdade é essa. Doída, sofrida. Então está na hora de eu pedir para Deus a cura da minha cegueira. Está na hora de eu pedir para Deus a cura da minha paralisia. Está na hora de eu pedir a Deus a cura dos meus demônios. Está na hora de eu erguer minha cabeça e dizer, para mim que sou espírita, esse mundo tem jeito. Eu sou espírita, eu tenho o dever de erguer minha cabeça, pedir força, buscar, bater, porque nós vamos tirar muita gente dessa situação difícil. Tem alguma ajuda aí para isso? Tem o capítulo 27, o que tem o título de pedir e obtereis. Jesus dizendo do valor e da importância da oração na nossa vida. E ele começa dizendo o seguinte, quando for orar, Cristo vai nos ensinar como a gente tem que rezar. Quando for orar, não faça como os hipócritas que rezam em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para se mostrarem. Em verdade vos digo, esses já conseguiram a sua recompensa. Quando for orar, entra no teu quarto interno e em segredo ora a teu pai, que vê em segredo, sabe da tua dificuldade e vai te ajudar. Olha que coisa interessante, hein? Primeiro fala, mas Jesus chamou o pessoal de hipócrita?
Vamos entender de novo. Hipócrita vem do termo grego, que é muito ligado à atividade de teatro. Na época que Jesus estava encarnado, o povo judeu estava sob o jugo de Roma. E a cultura grego-romana era muito forte, muito influente. E o teatro era uma das ferramentas mais influentes ali na cultura grego-romana. Só que todo judeu odiava o ator de teatro. Não suportava o ator de teatro, por quê? Porque diz que ele fingia ser uma pessoa que ele não era. A pessoa que é um ator de teatro, para os judeus à época, era aquela pessoa que representava. Que falava ser uma coisa e agia de maneira diferente. Então Jesus, quando chama de hipócrita, diz o seguinte, olha, pare de encenar. Para de falar e não fazer. Para de dizer que faz e não faz. Então Jesus está dizendo, não finja quando for orar. Quando Jesus fala, entre no teu quarto interno, ah, meu Deus, eu estou aqui no centro, não posso rezar. Jesus falou que tem que ser dentro do meu quarto. Se eu viajar, como é que eu vou fazer? Quando ele fala quarto interno, é o seguinte, se desliga do exterior. Tira um tempinho do teu dia para, de maneira concentrada, rezar. E aí a gente tem que fazer mais uma reflexão honesta. Como é que eu estou rezando? Muitos anos atrás, eu fiz um tratamento numa casa espírita. E aí o entrevistador perguntou para mim, que horas que você reza no seu dia? Aí eu, do alto da minha arrogância, da minha prepotência, do meu egoísmo, da minha vaidade, falei para ele, eu não tenho tempo de rezar. Eu acordo muito cedo e trabalho até de noite. É assim, né? Se eu fosse entrevistador nessa hora, eu já tinha até perdido minha paciência com a pessoa que estivesse falando isso para mim. Mas eu falei para ele, eu não tenho tempo de rezar. Que horas que você acorda? Eu acordo muito cedo. Querendo mostrar para ele que eu acordo cedo, que eu sou uma pessoa trabalhadora, eu acordo muito cedo para trabalhar. Eu acordo 6 horas da manhã. Aí ele falou, você poderia fazer um favor para nós dois? Se for possível, claro que eu faço. Você pode colocar 5 para 6 o relógio? Assim, será mais 6 horas? 5, sim, não, dá sim. Então, ó, a hora que você acordar, desperta, né? Abre o olho e de maneira concentrada faça um Pai Nosso. Pelo menos enquanto estiver fazendo tratamento aqui com a gente. Dá para fazer? Não dá. Isso mais de 20 anos atrás. Hoje em dia eu não acordo mais 6 horas. Eu tenho que acordar mais cedo. Mais 5 minutos antes do horário que eu preciso acordar. Porque até hoje, a hora que eu acordo, de maneira concentrada, eu faço um Pai Nosso. Que inclusive no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos fala que quando você não souber que oração você faz um Pai Nosso. Por 2 motivos. Primeiro, porque foi Jesus que ensinou. Segundo, porque ele encerra todos os deveres do homem para com Deus, para com o próximo e para contigo mesmo. Então, como é que a gente está fazendo o nosso Pai Nosso? Vou dar uma dica assim, porque isso já fez parte da minha vida há muitos anos. Se alguém se enxergar, fala assim, olha, a gente precisa ver realmente. Pai nosso que estais no céu, meu Deus, não posso chegar atrasado hoje, senão meu chefe me mata. Santificado seja o vosso nome, eu não posso esquecer que eu tenho que passar em tal lugar, que eu tenho que resolver um problema lá. E aí você não consegue chegar nem na metade da oração, você já desistiu. Já aconteceu com alguém isso? Ele está rezando o Pai Nosso recitado. Não é verdade? A gente recita o Pai Nosso, não é? Falar, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra, né? Porque realmente a gente não dá esse tipo de importância. Jesus fala, olha, para de encenar. Já que hipócrita é uma palavra forte, né? Para de encenar. Para de fingir que reza. Entra no teu quarto interno, ou seja, se concentra, tira 5 minutinhos do seu dia, se concentra para poder fazer a oração. Porque nessa oração, como Jesus fala que a nossa relação com Deus é uma via de mão dupla, tem algumas coisas que a gente precisa pensar quando a gente fala no Pai Nosso. A gente fala, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Será que você louva a Deus? Você reconhece a grandeza de Deus na sua vida? Você reconhece quanto pequeno você é diante de Deus? Será que tudo que você está passando na tua vida não tem um propósito 1 milhão de vezes maior de um Pai de amor e misericórdia que nos ama incondicionalmente e que nos educa? Então, a hora que eu estiver falando, santificado seja o teu nome, fala de coração mesmo. Fala assim, olha, eu reconheço a grandeza de Deus na minha vida.
Aí você diz, venha a nós o vosso reino. Quantas oportunidades que Deus dá na nossa vida para a gente melhorar. Cria-se até um planeta para a gente viver nele, para a gente poder evoluir espiritualmente. Livro A Caminho da Luz, Emmanuel, pela psicografia do nosso querido, amado e abençoado Chico Xavier, capítulo 1, Gênese Planetária. Emmanuel fala que existe uma esfera de espíritos da mais alta estirpe que são responsáveis pela cocriação maior, ajudam a criar e administrar planetas. O nosso planeta tem um governador, segundo a doutrina espírita. Questão 625. O Cristo, modelo e guia da humanidade, o governador planetário. Olha a bênção de Deus, Ele cria um planeta e traz um espírito lá da mais alta confiança dEle para nos ajudar a evoluir espiritualmente. Dá imensas, inúmeras oportunidades todos os dias para que a gente possa praticar as leis de Deus e que a gente possa ser feliz, e a gente não enxerga isso. Estou cego, estou paralítico. Aí, olha que dificuldade que eu falo na oração do Pai Nosso. Eu digo para Ele, seja feita a tua vontade. Eu preciso botar isso na minha cabeça. É a vontade, não é a minha. Mas se eu falei que eu vou louvar, se eu reconheço a grandeza, se não veio ainda, porque não tem, nesse momento, eficácia no meu processo de evolução. Então eu tenho que confiar em Deus. Se eu estou te dizendo, seja feita a tua vontade, é porque eu sei que Ele vai me ajudar. E no momento certo, quando isso for realmente necessário para a minha evolução, Ele vai me atender. Aí eu digo para Ele, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu estou falando para Ele o pão nosso do mês. O pão nosso do ano. Chega 1º de janeiro, eu peço na oração do Pai Nosso, o pão nosso de 2024 me dai do dia 1 ao dia 31 de dezembro. Não peço. É a questão da suficiência, da humildade, da lei do trabalho. Que através do meu trabalho e do meu esforço que eu consigo o pão para mim, para minha família e para os meus irmãos que não têm sequer o mínimo necessário para sobreviver. Vai falar de pão, não é uma questão material? Falo na oração do Pai Nosso. A hora que eu estou fazendo um pacto com Deus ali, eu estou dizendo para Ele, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então a questão da suficiência, de não ser mesquinho, egoísta, vaidoso. Aprende a dividir. Aí eu falo para ele, perdoai as minhas ofensas na medida em que eu perdoo quem me ofende. E às vezes eu estou fazendo isso recitado. Mas nesse negócio de evoluir espírito, essa coisa de ter que evoluir espiritualmente, de caminho que nos leva até Deus, talvez uma das tarefas que mais custe caro para nós seja perdoar. Por quê? Porque bate de frente com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade. Ele me ofendeu. Ele te ofendeu. Verdade. Só que o Cristo, quando ensina a rezar, ele fala que você tem que falar para Deus. Pai, você me perdoa? Lembra que a gente viu a questão do perdão dos pecados, que ele falou para que o Filho do homem não reste dúvida que tem o poder de perdoar os pecados? Perdoa, mas você tem que fazer sua parte. Tem que perdoar também. Não é só assim, eu pequei e agora vou pedir para Deus me perdoar. Não, Código Penal da Vida Futura, livro Céu e Inferno, obra básica de Kardec. Quando você comete um pecado, 3 fases: arrependimento, reparação e expiação. Tem que se arrepender da conduta, tem que reparar a conduta e tem que se colocar no lugar da vítima. Tem que passar pelo sofrimento que você fez a vítima experimentar. Olha que coisa legal da doutrina espírita. O arrependimento e a reparação não tem discussão, tem que fazer. A expiação, nem sempre o sofrimento se paga com sofrimento. O que Pedro, discípulo de Jesus, fala na sua carta. A caridade que lava uma multidão de pecados. O Emmanuel diz que o sofrimento ainda é para o espírito embrutecido. Faz parte do processo pedagógico. A gente precisa do sofrimento para evoluir espiritualmente. Só que nem sempre eu vou pagar o sofrimento com sofrimento. Então pratique a caridade. Porque aí você consegue realmente evoluir e até realinhar de novo, acertar o seu GPS e o recálculo da rota para você voltar. Pratique o bem. Você está falando, perdoa as minhas ofensas à medida em que eu perdoo quem me ofendeu. Não me deixe cair em tentação. O que existe mais hoje em dia na vida da gente são as tentações do mundo. Não é verdade? Só um exemplo para a gente poder até terminar.
Não me deixe cair em tentação. Vamos lá na rede social, vamos discutir política. Não sei se pode, eu vou falar, se o tio Onésio não estiver ouvindo, tudo bem, não pode falar de política, mas há um pouquinho tempo atrás aqui, a gente teve um problema político aqui que rachou família, rachou um país, dividiu um país. Tem família que pai não olha na cara de filho, filho não olha na cara de pai, primo não olha na cara de primo, por uma questão política. Esse é o papel do cristão? Mas não era proposta de ideia, não era uma comunhão para que a gente possa melhorar a vida de todo mundo, não é um instrumento maravilhoso que tem a política para que a gente possa melhorar a vida de todo mundo? E dentro do meu orgulho, do meu egoísmo, da minha vaidade, eu estou discutindo política como eu sendo o certo e você sendo errado. E aí você vê pessoas comemorando morte de outras pessoas nas redes sociais por questões políticas. Discutir futebol nas redes sociais. A gente vê torcida marcando encontro com outra torcida para se pegar em violência em estação de metrô. Vamos discutir questão de gênero, sexualidade nas redes sociais. 2 meninas do Rio de Janeiro colocaram no Facebook que estavam namorando. Isso, uns 2, 3 anos atrás, a repercussão foi tão negativa que elas se trancaram no quarto e se mataram. Que foram extremamente humilhadas e xingadas pela opção sexual delas. Ah, mas eu não postei, eu só compartilhei. É a postura que você espera de pedir para Deus para não cair em tentação? Quer dizer, se há uma via de mão dupla, a gente tem que fazer a nossa parte, está na hora da gente começar a realmente dobrar o joelho no quarto interno e dizer, Senhor, primeiro, antes de me curar, primeiro me ajude a ver o motivo da minha cegueira. Senhor, por favor, me faça entender o motivo da minha paralisia. Senhor, por que tantos demônios na minha vida? Porque Jesus disse, pede, busca e bata. Porque o que sua mãe disse para você, cuidado com as coisas que você pede para Deus, é uma grande verdade, Ele vai atender no momento certo. A gente só precisa acreditar nisso e mostrar que para nós espíritas, essa coisa que o mundo não tem mais jeito, é uma tremenda de uma conversa fiada, que a gente vai sim, 1 mais 1, e cada vez mais a gente vai mudar a vida de muita gente que precisa da nossa ajuda. A rédea está na nossa mão, e a gente tem ajuda espiritual o tempo todo, a hora que eu quiser, no momento que eu precisar. Meus irmãos, eu queria do fundo do meu coração a atenção e a paciência de vocês terem me ouvido e que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco agora e sempre. Muito obrigado.